Olá pessoal, hoje é a nossa primeira aula de geografia virtual. É uma experiência nova para todos nós. Espero que eu consiga passar para vocês. Eu vou ter que ser mais rápido do que o habitual, até por causa do tempo de vídeo, senão eu não consigo transmitir aí para a escola. O que nós vamos trabalhar hoje? Aula 7 de Geografia Geral do setor, deixa eu ver aqui, 1706, e o tema da aula, da página 339, é o mundo global. Então nós vamos estar falando sobre globalização. Primeiro, uma apresentação. Nessa aula, o que o material pede? Pede para a gente trabalhar com vocês as fases do capitalismo antes da gente chegar na globalização. Então, como é que a gente retoma essas fases do capitalismo? Como é que a gente lembra dessas fases do capitalismo? São três. A primeira é o capitalismo comercial, que vocês devem ter visto em história também, lá no século XV, marcado pelas grandes navegações, marcado pela colonização da América e marcado pela divisão internacional do trabalho, conceito esse, do início da divisão internacional do trabalho, conceito esse que eu vou trabalhar daqui a pouquinho com vocês. Esse é o período do absolutismo monárquico, é o período do mercantilismo, é o que o velho Karl Marx chama de acumulação primitiva de capital. Nas colônias o trabalho era escravo e as colônias forneciam riquezas minerais e também agrícolas para os países, ou seja, para os países que a gente chama hoje de capitalismo central, mas que na época e nesse período a gente chama de metrópoles. Então era a relação do pacto colonial, essa fase do capitalismo comercial, que vai durar aí do século XV até meados do século XVIII. Século XVIII é a era das revoluções industriais, 18, 19, e esse é o período que é do capitalismo industrial, quando o trabalho é artesanal já é substituído pelo trabalho manufatureiro, e aí entra a máquina, a maquinofatura. Então nós temos a primeira revolução industrial, marcada pelo carvão como fonte de energia, marcada pelo surgimento das fábricas, do tear ainda movido a carvão, que teve na Inglaterra como país originário, país que começou o processo da Revolução Industrial e que vai mudar o espaço geográfico completamente, o espaço geográfico europeu e mundial, mexendo até, como a gente vai ver daqui a pouquinho, na divisão internacional do trabalho. E a terceira fase é o capitalismo financeiro, que vai iniciar aí no final do século XIX, século XX, que passou por duas guerras mundiais, onde tem a supremacia dos bancos, do dinheiro, do capitalismo financeiro, a fase das transnacionais, do monopólio e oligopólio, do neoliberalismo enquanto pensamento político predominante e hegemônico após a queda que a gente viu nas aulas passadas da ordem da Guerra Fria. Então nós estamos abrindo aqui a nova ordem mundial e essa ordem é hegemonizada pelo capitalismo. Por isso que nós apresentamos o capitalismo, o sistema produtor de mercadorias, que tem como características, como a gente já disse em aula anterior, a propriedade privada dos meios de produção, o trabalho assalariado e temos como característica a economia de mercado. Em cada fase do capitalismo isso ganha uma característica, mas isso está na essência do sistema. Repetindo, o trabalho assalariado e a propriedade privada dos meios de produção. O capitalismo criou uma divisão internacional do trabalho. Os países começaram a se integrar no globo. No primeiro momento, teve a primeira divisão internacional do trabalho, no capitalismo comercial, no pacto colonial. O segundo, na indústria, quando os países começaram a se industrializar, demandaram mais matéria-prima e queriam novos mercados. Surge aí também o imperialismo, até chegar no capitalismo financeiro, onde a produção está distribuída pelo globo sob supremacia dos países do capitalismo central, que detém o domínio tecnológico. Então nessa aula nós vimos que eu tenho que ser muito rápido, não tem jeito. Nós vimos o conceito de globalização, que eu vou sintetizar como uma interdependência entre os países do globo, que interdependência econômica, política e financeira, e vimos o conceito de divisão internacional de trabalho, que nada mais é do que a distribuição da produção econômica e industrial em termos internacionais, a relação entre os países,
que hoje dá entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, entre países do sul mais pobres e os países do norte mais ricos, ou como muitos gostam de classificar, e eu prefiro essa classificação, os países do capitalismo central e os países do capitalismo periférico, sendo que alguns do periférico são mais industrializados e outros são pouco industrializados, são apenas fornecedores de matéria-prima. O Brasil está nessa divisão? Lógico, o Brasil também está. Nós somos um grande exportador de commodities. Apesar de termos um nível razoável de industrialização, a nossa pauta ainda é muito marcada pelas commodities. O que são commodities? Commodities são os produtos primários, agrários, minerais, que são cotados em bolsa de valores. Então essa aula é bem rápida, eu tenho que ser rápido no tempo, porque eu já percebi que não dá para transmitir uma aula aí com mais de 12, 13 minutos. Então eu peço para vocês fazerem a leitura, olharem os conceitos de monopólio, de oligopólio, de uma única empresa, do grupo de empresas que dirigem o capitalismo industrial de hoje. Vejam, aí tem um quadrinho muito bom na página 340 do material do Ângulo, aí, sintetizando bem o que vem a ser cartel, o que vem a ser trust, o que vem a ser o holding. Então a gente tem que estar atento a esses conceitos. Quem pega um jornal e lê um jornal, seja ele a Folha, seja ele o Estado de São Paulo, aqui que circulam mais aqui no nosso estado, a gente vai verificar que, se pegar o caderno de economia, vai se deparar com esses conceitos de cartel, que é o oligopólio formado por empresas, é o truste, quando há fusão de empresas dentro de uma mesma cadeia produtiva, ou uma holding, quando uma empresa começa a controlar várias ações de várias empresas, né? Aqui na nossa região, por exemplo, o Grupo Leão de Ribeirão é uma holding, né? Ela tem várias empresas, Leão Engenharia, Leão Ambiental. Nós temos uma formação de trustes, a gente percebe isso claramente, que é a fusão de indústrias, né? No setor canavieiro, que é a entrada da Cosan, entre outros grupos, a gente percebe isso. Eu estou trazendo aqui para nós, para ficar mais fácil a interpretação. O cartel, que às vezes a gente fala que forma até cartel na cidade, de combustível, né, venda, mas em termos macroeconômicos, o cartel é as grandes empresas combinando preço, controle de matéria-prima. Tudo isso o Estado deveria impedir, mas de certa forma essas são as características gerais do capitalismo. Tem 2 exercícios para serem feitos aqui. Eu vou ter que ser bem rápido nesse exercício. Eu ia ler o enunciado, comentar, mas o tempo de vídeo nesse momento não permite. Quem sabe em aulas onde a gente vai estar todo mundo ligado, com feedback, com pergunta, a gente mude isso. São 2 exercícios. O primeiro do Enem, que trabalha com o texto da grande Hermínia Maricato, uma professora de urbanismo da USP, e que é a alternativa D, a resposta, exercício na página 340. Ela está falando aí do impacto da internacionalização da economia. E o segundo exercício, que pega um texto também do grande Milton Santos, um dos maiores geógrafos brasileiros, ou o maior geógrafo brasileiro. Milton Santos está trabalhando na globalização, também alternativa D, a resposta da dinâmica da economia mundial. Então eu peço para vocês, dei o gabarito dos dois alternativa D, mas peço para ler o exercício, para ler a teoria. Tem que ler a teoria, fiquem à vontade para perguntar. Nós vamos ter, com certeza, durante essa fase nossa que nós estamos nessa pandemia aí, a gente vai ter. Vocês estão com um tempinho aí para ler, então tem que ler, resumir, fichar, deve fazer pergunta. Eu acredito que em breve nós teremos esse contato para vocês poderem fazer a pergunta. Então eu fiz uma aula bem rápida, mais rápida do que o habitual. Estou vendo que tomara que esses 10 minutos aqui eu consiga passar para a escola, para colocar no maestro, que ainda eu estou aqui tentando me equipar melhor e usar uma webcam, mas para variar, quando a gente precisa, não funciona, parou, mas eu vou dar um jeito nessa semana, ver se eu acho algum lugar que está vendendo aqui em Araraquara, porque está tudo fechado o comércio aqui. Então tenham uma boa quarentena, assistam filmes, leiam, se indaguem, se perguntem, até porque essa pandemia que nós estamos vivendo, que é algo que eu tenho 53 anos, primeira, então que seja a última pandemia, faz mais de 100 anos que não tem nenhuma pandemia, isso inclusive pode mudar o equilíbrio mundial. Então desejo para vocês aí que fiquem em casa, que assistam filmes, que conversem, que criem grupos de discussões. Logo isso passa, logo a gente está de volta e vamos ver a semana que vem a próxima aula. Um abraço a todos, obrigado.